Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pão Sul. Amém? Estamos transmitindo, a partir de agora, ao vivo, aquilo que o Senhor irá nos falar nesta noite para o nosso bem, para o crescimento espiritual de cada um de nós. Quando a nossa vida espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Amém? Então vamos agora dar ouvidos à voz do Senhor. Estamos num estudo maravilhoso, numa série de mensagens que vêm do coração de Deus a respeito da lei e a graça. Hoje, a mensagem de número 16. Graça sobre graça. Amém? Estamos na parte 16 desta mensagem maravilhosa e nós vamos continuar crescendo. Nós vamos continuar nos aprofundando e nos firmando cada dia mais na verdade de Jesus. Amém? Em 2 de Coríntios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1, versículos 12 a 15. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Então, nós temos um testemunho, né? E nós temos vivido com este testemunho, sabendo que não é com a sabedoria humana, mas sim com a santidade e a sinceridade de Deus. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Então, olha que tremendo, quando nós compreendemos de todo a palavra da graça de Deus, nós entendemos que aquele que prega esta graça, esta revelação, é a nossa glória. Amém? Então nós damos o devido valor. Por quê? Nós temos o privilégio de receber desta glória, receber desta graça sobre graça, como igualmente sois a nossa. Então a igreja, para mim, é a minha glória. E será muito mais no dia do Senhor, porque eu receberei galardão do Senhor Jesus por ter alimentado bem as suas ovelhas. Estão entendendo? Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco. Então assim, Paulo tinha um plano e mudou esse plano. Para quê? Para ir primeiro encontrar com a igreja, para que tivesseis um segundo benefício. Então, Paulo já havia manifestado a graça, já havia pregado a graça, mas aí ele diz assim, olha, eu vou aí de novo, vou aí, primeiro encontrar-me com vocês, para que vocês tenham um segundo benefício. Então este segundo benefício nos interessa. Amém? Vamos orar e vamos pedir a Deus para que Ele revele ao nosso espírito este segundo benefício. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus santo, Deus maravilhoso, a Ti, Senhor, e somente a Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória. Jesus é com temor, Jesus é com santo tremor, com humildade e total submissão à Tua palavra, Teu Santo Espírito, que me coloco, Senhor, para lhe servir nesta hora, Jesus, para ser, ó Deus, a Tua boca neste lugar, Senhor, nesta igreja, Jesus, que o Senhor mesmo constituiu para Ti, para si,
para revelar o teu nome, para revelar os teus mistérios, para, Jesus, trazer a cada um de nós o segundo benefício, Senhor, a graça sobre graça, Senhor. Jesus, nós queremos aprender de Ti, Senhor, queremos receber de Ti, Senhor, o modo digno do Evangelho, Senhor. Queremos entender as Sãs Palavras e queremos permanecer firmes, lutando juntos pela fé evangélica, Senhor. Por isso, ó Senhor Jesus, eu lhe peço nesta hora, Senhor, que a Tua vontade seja feita, Senhor, por completo nesta igreja, na vida dos Teus filhos, Senhor. Que haja o pleno entendimento, assim como Paulo, o apóstolo dos apóstolos, Senhor, cita a igreja de Corinto, que ele desejava, Senhor, que a igreja compreendesse de todo aquilo que ele estava revelando, aquilo que ele estava ensinando às Tuas ovelhas. Assim eu oro nesta noite, Jesus, que os Teus filhos compreendam de todo, que os Teus filhos consigam assimilar de todo esta revelação, este entendimento, e que eles usufruam deste segundo benefício, Senhor, que é a graça sobre graça que tem sido nos revelada pelo Teu altar, pelo Teu Santo Espírito. Usa minha boca, Jesus, o meu entendimento, meu intelecto, os dons, Senhor, que estão em meu espírito e são Teus, que se manifestem a partir de agora, para edificar a Sua igreja, para dar crescimento e maturidade aos Teus filhos, para o Teu louvor e para a Tua glória. Eu oro e já Te agradeço. Amém. E toda a igreja diga amém. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Amém. Obrigado, pastora. Glórias a Deus. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo santo, povo eleito, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, pedras que vivem, bom perfume de Cristo nesta terra, ovelhas do bom pastor, amados de Jesus. Nós estamos entendendo, igreja, culto após culto, a diferença entre as duas alianças, entre Deus e o homem. A lei mosaica dada aos nossos irmãos judeus através de Moisés, e a graça de Deus dada a nós, gentios predestinados para a salvação. E nós, por sermos um ministério reformador, sermos a última reforma protestante, o nosso ministério tem um chamado específico. Este chamado é arrancar os véus espirituais que estão sobre os corações dos filhos de Deus. Tirar as escamas dos olhos que impedem os filhos de Deus verem as coisas como elas são de fato. Então nós proclamamos a graça de Deus para que todos os eleitos de Deus recebam a salvação por meio desta graça, sem pagar nada, sem terem que realizar nada, a não ser o viver por fé na obra consumada na cruz. E proclamarmos também para aqueles que já receberam a salvação, aqueles que estão dentro das igrejas, para que eles possam desfrutar desta segunda graça, deste segundo benefício, também sem pagar nada. Amém? Então nós sabemos que a primeira graça, igreja, o primeiro benefício é a graça da salvação. E esta graça nos alcançou, a mim e a você. E depois de sermos salvos, nós sabemos que há um segundo benefício. Hoje nós sabemos disso.
Este segundo benefício é desfrutarmos de uma aliança com Deus que está sob melhores e superiores promessas em relação à lei. Então você tem direito a melhores e superiores promessas, porque você tem recebido o segundo benefício. Você tem recebido a graça sobre graça. E você vai entender pela palavra que os nossos irmãos da lei, eles têm a primeira graça. Eles vivem a primeira graça. Eles vivem a graça da salvação. E muitos ainda com dúvida. Muitos ainda não têm certeza se serão salvos ou não. Não é? E o segundo benefício eles não desfrutam, eles não têm. Então nós vamos no telão, número 1. A graça genuína, isso nós vimos no culto de domingo próximo passado. Vamos repassar. A graça genuína é o padrão de Deus para nossas vidas. É a força que nos faz vencer toda e qualquer situação. A graça de Deus é o evangelho que pregamos aqui. Então, o padrão para vivermos, igreja, não é lei. Ok? Então, a graça genuína é o padrão. Então, filosofias também não é o padrão para se viver. Uma graça falsa também não é o padrão para se viver. Então, o padrão para se viver é o quê? A graça genuína. 2 de Timóteo 1,13, Paulo escreveu a Timóteo: mantém o padrão das sãs palavras. Então, é uma ordem, mantém. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então é assim, eu vou dizer para vocês. Quando a palavra vem para o nosso coração assim, amados, é algo tão sobrenatural. Amém? Principalmente, né, quando recebemos, quando temos os olhos iluminados para compreender os mistérios. É algo tão maravilhoso, sim ou não? É algo tão assim poderoso, é algo assim tão acima de tudo e de qualquer coisa que nós, né, já vivemos e já entendemos. Então isso nos faz viver de um modo, né, mais ousado, mais com intrepidez, com mais ousadia, com coragem. E aí o apóstolo Paulo vem para Timóteo e diz assim: olha, sabe tudo que você ouviu de mim, e com fé e com amor que está em Cristo você recebeu, e do modo que você recebeu, mantém agora. Mantém. Mantém este padrão. Porque é este padrão que Deus quer que você viva. É neste padrão que você vai agradar ao Senhor. Neste padrão de fé superior. Onde você não precisa de um lencinho, onde você não precisa de um olhinho, onde você não precisa fazer uma campanha, pagar um voto, pegar um carnê, onde você não precisa pagar o preço. É neste padrão de fé que Deus se agrada. Então há genuína graça e há graça falsa. Porque muitas igrejas, amados, falam da graça. Ok, vamos entender, eles falam da primeira graça. Estão entendendo? Ah, mas lá é graça. Então, a primeira, né? Porque falam da salvação. E depois colocam um monte de lei, aí vira aquela desgraça. Porque lei com graça é desgraça. E aí se tornam ministérios vagabundos. Então, assim como há palavras sãs, há palavras doentes. E você aqui recebe palavras sãs. Amém? Você não recebe palavras doentes. Por isso que você tem vida e vida em abundância. Por isso que você tem saúde e saúde perfeita.
Porque as palavras que você recebe são sãs, não são palavras doentes, que adoecem a nossa alma, que adoecem o nosso viver espiritual. Por isso que eu preciso me alimentar destas palavras. Quem está entendendo, diga amém. Então, viver a genuína graça, as sãs palavras, é viver em um padrão altíssimo, é viver em um alto padrão, não material, tá? Não, né? Não aquela coisa, aquele padrão social, não. É um padrão espiritual. Amém? Então, viver a graça é isso, porque nós vivemos somente e unicamente pela fé. Onde nós não precisamos inventar nenhum tipo de moda e não precisamos também aderir a nenhuma moda evangélica já existente aí fora. Eu não preciso, nem você precisa complementar a obra de Cristo. Amém? Com obras sacrificiais ou com algum ritual, porque a obra completa e perfeita foi realizada na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador. Então nós cremos nisso e vivemos por isso. A graça genuína tem um modo digno de viver o Evangelho. Isso é um modo digno, irmão. Isso é dar o testemunho de fé ao mundo, de que nós cremos naquele que nos salvou naquele madeiro. Então a graça, ela requer o caráter de Cristo, que é formado em nós dia após dia. Por isso que a cada dia que passa, você tem que ficar cada vez mais parecido com Jesus. E só a palavra da graça nos educa, nos ensina a chegar a este patamar. Ok? Viver de modo digno do Evangelho de Cristo, viver este padrão da graça de Deus, é não abrir brechas para erros. É não abrir brechas para aquilo que não condiz com as sãs palavras. É não abrir brechas para o pecado. É não se deixar intimidar por nada e por ninguém nesse mundo. Amados, o apóstolo Paulo, ele disse assim: a verdade de Cristo está em mim, eu não abrirei mão dessa glória. Ponto. Ponto. Não abriu brecha para nenhuma. Ah, será? Não, a verdade de Cristo está em mim, eu não abrirei mão dessa glória. Ponto. Sim, sim e não, não. Era assim que Paulo vivia. Era uma palavra só. Hoje nós temos essa palavra. Amém? Amados, você que está aqui há 4 anos comigo, quando foi que eu trouxe aqui uma palavra diferente do que o Senhor tem me mostrado e me revelado? Uma palavra diferente que eu digo assim, fora da linha daquilo que você já tem compreendido e recebido. Quando? Quando? Nenhuma. Nenhuma vez. E se vier os meus líderes aqui, Bispa Solange, Bispo Rai, Apóstolo Miguel Ângelo, Bispa Rosana, ou qualquer outro líder Cristo Vive, Bispo Daniel, diretor de missões, se subirem a este altar e pegar este microfone, vão pregar o quê? As mesmas coisas. A palavra do Senhor se renova a cada instante, mas é a mesma coisa. Então, o modo digno de viver o Evangelho de Cristo, amados, o padrão das sãs palavras tem que ser mantido na nossa vida. E se alguém tentar te intimidar, não aceite intimidação. Filipenses 1:27 diz assim, olha: vivei acima de tudo por modo digno. É uma ordem, é um mandamento de Deus. Vivei. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Todo mundo tem que saber que nós estamos firmes. Todos que ouvir falar de nós têm que saber que nós estamos em um só Espírito, como uma só alma,
lutando juntos pela fé evangélica. Então nós podemos entender que há um modo de se crer e um modo de se viver. Porque crer, amados, todos os crentes creem. Mas o modo que tem que se viver, não são todos os crentes que sabem disso. Então eu e você fomos separados para entender isso, para receber isso. Porque crer e viver são duas coisas diferentes. Todo crente que recebe o dom da fé é capaz de crer. Mas a ordem, o mandamento é: vivei. Então recebeu o dom da fé? Recebi. Crê. Então agora aprenda a viver. Então esta é a luta, igreja, que nós temos, que o altar Cristo Vive tem. Que luta, pastor? Ensinar o viver de modo digno. O padrão elevado da graça de Deus tem que ser ensinado. Eu não nasci sabendo, nem você. Nós nascemos já com uma determinação do Senhor para aprendermos. E o Senhor nos reuniu aqui para aprendermos. Então há muitos que não querem mudar. Há muitos que não querem alterar o seu modo de viver. Há muitos que não querem alterar os conceitos. Não querem a mudança de caráter, não querem a mudança de atitude. E por isso não conseguem viver o modo digno do Evangelho de Cristo. E aí, depois de um tempo ouvindo as sãs palavras, igreja, e não vivendo de modo digno, e sim de modo indigno, essas pessoas não conseguem ficar entre pessoas que vivem dignamente. Essas pessoas não conseguem ficar comigo e com você. Por quê, pastor? Porque elas são confrontadas pela minha e pela sua dignidade. Porque aqui é o que nós zelamos, a dignidade. Viver o modo digno do Evangelho. Então a pessoa que não quer isso, não quer viver este modo digno, que não aceita, sabe, a correção, que não aceita a verdade da palavra de Deus e não se adequa à palavra de Deus, porque a verdade é uma só, amados. As pessoas querem que a palavra se encaixe nelas. Nós temos que nos encaixar na palavra. Então, somos nós que temos que mudar. A palavra não vai mudar por minha causa. Estão entendendo? Então, esta dignidade se adquire mediante aqui, a obediência à palavra de Deus. Se está escrito, eu creio, eu recebo, e amém, Senhor. É para mim, o Senhor corrige quem o Senhor ama. Eu sou um filho legítimo, estou aqui para aprender e fazer a tua vontade, não a minha. Então, a nossa vida tem que se moldar à palavra, amém? E não o contrário. O caráter de Cristo tem que ser formado em mim e em você. Amém? Por quê? Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, muitos não lutam juntos. Eles caminham junto com a gente, igreja, enquanto a coisa está lhes agradando, sabe? Enquanto não está... vou usar um termo aqui, para você entender. Enquanto não está cutucando, sabe, a ferida, tá? Vou chamar de ferida. Pecado, erro, amém? Então, enquanto não está cutucando o pecado, enquanto não está cutucando o erro, está tudo tranquilo. Aí a hora que a palavra vem e revela o erro, revela o pecado, revela o modo indigno que este irmão está vivendo, pronto. Já deixa de lutar junto. Muda o conceito e aí já não quer nem andar junto. Por quê? Porque nós estamos errados e eles certos. Estão entendendo? Mas por quê? Porque o modo indigno que eles vivem não pode ser mudado por eles, porque eles não querem o modo digno. Quem está entendendo, diga amém.
Então, essas pessoas não têm os frutos do modo digno, não têm o testemunho do Evangelho de Cristo no seu viver. Em Filipenses 1:28 diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Diga graças a Deus. Então o nosso testemunho, igreja, é de uma firmeza tão grande. Eu digo e digo sempre aqui, que a cada dia que passa, a graça de Deus nos torna pessoas mais firmes, pessoas mais maduras, pessoas com mais certezas, com mais convicções. Por quê? Para que todos saibam que em nada nós somos intimidados. Podem tentar nos intimidar, mas não nos intimidam. Venha o que vier, igreja, não nos intimidamos pelos adversários. Aconteça o que acontecer. Pode até vir uma situação contrária na minha vida, porque nós estamos sujeitos a provações do Senhor, e estão todos de olhos em nós. Ah lá, mas não estava falando que era melhor e superior promessa? Mas não estava falando que as delícias? Não estava falando que as mais de 7.000 promessas? Ah lá, está na prova. Mas eu continuo firme naquilo que eu creio, naquilo que foi me dado pelo Espírito Santo de Deus. E eu não vou retroceder, eu não vou abrir mão disso. Eu não vou ser intimidado por palavras de adversários tentando me intimidar, por palavras de adversário tentando me envergonhar. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu justificador, o nome dele é Jesus Cristo. E em nada eu temerei. Nós estamos firmes, igreja, nas sãs palavras. E estamos aqui para aprender e viver um modo digno do Evangelho de Cristo. E sabemos que a vitória e a honra vem de Deus para nós. Então as certezas e as convicções que nós temos hoje não nos deixam mais amedrontados diante de nenhum inimigo, diante de nenhuma situação. Por quê? Nós sabemos em quem temos crido e conhecemos o poder que opera em nós. Diga amém. Número 2. A primeira graça ou o primeiro benefício é a nossa salvação. Efésios 2:8 está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o sangue de Jesus nos trouxe a primeira graça. Diga glória a Deus. Tito 3:4-7 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, olha que tremendo isso, amados. A benignidade de Deus se manifestou em Jesus. Amém? O amor de Deus para com todos os seus filhos. E isso não dependeu de nenhuma obra minha nem sua. Isso foi por graça. Nós não merecíamos. Amém? Então, por graça, pela sua misericórdia, ele nos salvou, nos regenerou e nos renovou pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós hoje. Pode aplaudir o Senhor, amado. O Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Isso é a primeira graça. O ato inicial da nossa conversão é a primeira graça. O benefício que vem à nossa vida como manifestação clara do amor de Deus é a primeira graça.
Estão entendendo? 2 Coríntios 1,15 diz: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício. Eleitos de Deus que receberam a salvação, que receberam a primeira graça e que tinham o direito do segundo benefício. Então você pode entender hoje, amém? As igrejas aí fora, elas têm direito ao segundo benefício. Mas foi você o escolhido. Foi você o escolhido. Então, assim, a bispa disse, né? O bispo Ricardo disse, poderia ter 5, 6 igrejas dessa, se não tivesse aqueles que desistiram no meio do caminho. Então, amados, mesmo na graça de Deus, nós sabemos que nós temos que perseverar. Porque se eu não tomar cuidado, se eu não vigiar a minha conduta no meu modo digno do Evangelho, se eu não vigiar o meu procedimento nas sãs palavras do Evangelho da graça de Deus, eu corro o risco de cair. E a Bíblia diz: aquele que está de pé, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, e principalmente na graça de Deus, porque na graça de Deus é um segundo benefício que está chegando para nós. E eu tenho que valorizar. Eu preciso valorizar. Porque o conhecimento de Deus é tudo para nós, irmãos. O conhecimento de Deus é o que traz o poder de Deus para a minha vida. E se eu desprezo isso, eu sou tolo, eu sou insensato, eu sou louco. Porque é o tolo que despreza o conhecimento. É o tolo que rejeita a verdade. É o tolo que acha o culto assim, sem graça. É o tolo que acha o que nós fazemos aqui nada a ver. Mas o sábio, ele valoriza. O sábio dá o devido valor. O sábio entende o que Deus está fazendo por amor a ele. Ele está usando o seu servo, o seu escolhido, para trazer o conhecimento do santo, para que o segundo benefício seja desfrutado na vida das suas ovelhas. Então, amados, o segundo benefício é a revelação da sã doutrina. A revelação da graça e os benefícios de viver a graça depois da primeira graça, que é a graça sobre graça. E as igrejas, os filhos de Deus, não sabem o que é graça sobre graça. Eles não têm a mínima noção. Eles falam disso, de graça sobre graça, mas eles não sabem o que é. Eles não têm o conhecimento, eles não têm a revelação. Então, deixar de se aprofundar neste conhecimento, eu vou dizer uma coisa para você: aquele que Deus chama para esse conhecimento, e a pessoa não aceita o modo digno, não se deixa moldar ao modo digno do Evangelho de Cristo, aquele que combate as sãs palavras, aquele que combate a sã doutrina e se afasta deste caminho, eu vou dizer algo para você: ele deixa de se aprofundar neste conhecimento e ele não vai desfrutar dos benefícios dessa segunda graça por completo. Por quê? Não viver esta segunda graça, amados, e o viver a segunda graça é dia após dia, é culto após culto. Se eu não como todos os dias, eu me sinto fraco. Se eu não me alimento, se eu não tenho as refeições
normais durante o dia, eu me sinto fraco. Porque o meu corpo requer nutrientes. Assim o meu espírito, se eu não receber o alimento para o meu espírito, eu fico fraco. Então aquele que deixa de prosseguir neste conhecimento, aquele que faz pouco caso, aquele que não leva a sério a graça de Deus, ele vai viver uma vida espiritual estagnada. Entra ano e sai ano, vai ser como os irmãos da lei. Mesma coisa, pastora. Ou pior. Por quê? Na lei ainda não se tem a revelação que nós temos aqui, não se tem o conhecimento. Então a Bíblia diz que quanto mais me é dado, mais me é cobrado. Estão entendendo? Então, nós não somos como os nossos irmãos da lei. Os nossos irmãos da lei conhecem a primeira graça. Eu e você conhecemos a primeira e a segunda. Amém? Então, você sabe porque você participou, eu também até preguei. A ênfase de um culto na lei é o quê? A essência, a ênfase, o foco, o que é? Vou dar uma dica. Ganhar almas para Jesus. Sim ou não? O foco é apelo para aceitar Jesus. Todo culto, ou um culto sim, um culto não, tem apelo. Sim ou não? E aí é aquela alegria, né? Porque, mas a salvação é maravilhoso. Um filho de Deus, né, se reconciliando, voltando para o Pai, isso é lindo, é tremendo. Mas estas vidas que recebem Jesus, elas não crescem. Ela tem uma vida espiritual estagnada, ela não desfruta de um segundo benefício, ela permanece na infantilidade, ou seja, na sua carnalidade até o fim da vida. Então a revelação dessa segunda graça nos tira do cativeiro para a verdadeira liberdade em Cristo. Nos liberta da ignorância espiritual, nos dá crescimento e maturidade. Em 2 Coríntios 3, 15 e 16 diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, mas hoje nós sabemos que se converte ao Senhor só quem recebe a revelação da graça. Quem não recebe a revelação da graça ainda não se converteu ao Senhor. Recebeu o Cristo, mas não se converteu a Ele. Porque estão andando lá misturado com a lei. Estão entendendo? Estão entendendo, igreja? Então, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Sabe o véu que eu e você tínhamos quando nós estávamos lá na lei? Quando que foi retirado? Quando o Senhor iluminou os nossos olhos para entendermos a revelação da graça. Graças a Deus! E nós entendemos também, igreja, que a remoção deste véu não se dá porque eu quero. Aquilo que eu disse aqui não é porque eu quero. Eu chamo, eu falo, convido. Mas quantas pessoas eu convido para vir para a igreja? Deus sabe. Deus sabe. Na lei tinha mês que eu evangelizava uma média de 250 pessoas. Tem tantos, amados, que eu joguei semente e estão dentro de igrejas. Louva a Deus. Louva a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, semeei, Apolo regou e Cristo deu crescimento. Então assim, o importante é semear. Se vai vir para cá ou se vai para outro,
não importa. Se vier para cá é melhor, porque vai viver a segunda graça, vai viver o segundo benefício. Agora, eu não vou deixar de evangelizar. Eu não vou deixar de pregar Jesus. Amém? Se as pessoas acharem que aqui é uma heresia, que aqui é uma seita, mas elas vão saber que nós falamos de Jesus aqui. E nós pregamos Jesus ressuscitado aqui. O único e verdadeiro, o vivo e ressurreto. Amém? Então, se elas vão para outras, deixa ir para outras. Se Deus tiver o propósito de trazer para cá, porque, amados, quantas pessoas, eu quero te fazer uma pergunta, você já pregou a graça e essa pessoa não veio até hoje? Você já se perguntou disso, ministro Marcelo? Já perguntou isso para Deus? Eu já. Senhor, mas eu prego, eu falo. Por que ela não entende? Dentro da minha casa. Por que não entende? Porque era para você entender. Era para você entender. Da lei, amados, da época da lei, quantos que andavam junto comigo? E eu preguei a graça, eu falei da graça, com ousadia, com intrepidez, com entendimento. Eu não fiquei balançando em cima da corda bamba, não. Eu peguei os argumentos e mostrei para aqueles que andavam junto comigo. Por que não vieram? Horas e horas eu gastei para mostrar aquilo que Deus me mostrou, irmão Reginaldo, irmã Maria. Por que não vieram? Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então a fé verdadeira é somente na graça, irmão, e ponto final. Não tem jeito de viver fé verdadeira fora da graça genuína. Fora da graça genuína é fé mentirosa, é falsa graça, não tem legitimidade. Por quê? Porque é fé em jejum, é fé em copo d'água, é fé em lencinho, é fé em fitinha, é fé em olhinho, é fé em campanha, é fé em batismo. E nada disso é fé verdadeira. Fé verdadeira é viver por fé, por certeza e convicção naquilo que Cristo já realizou e ponto final. Sabe, é triste um irmão em Cristo, um crente, sabe, querer pegar a mão de alguém e colocar na cabeça e falar, ora por mim. O poder de Deus está nele. O poder de Deus opera nele. É triste ver um filho de Deus, sabe, querer sair da cidade e ir lá não sei na onde para tocar no abençoado, achando que fazendo isso vai receber algum milagre. É muito triste isso. É muito triste. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então é uma fé que não agrada a Deus, não é fé verdadeira. É uma fé adulterada. Romanos 11,6 diz, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Amados, do contrário, o que é o contrário? É o viver por jejum, é o viver por campanha, é o viver por copo d'água, é o viver por batismo, é o viver por olhinho, é o viver por pagar preço, é o viver por sacrifício, é o viver por sei lá o que mais. Do contrário, a graça já não é graça. Então, modo digno. Modo digno. Você vive hoje um modo digno do Evangelho de Cristo. Deus lhe colocou neste caminho.
Romanos 10:4 está escrito: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, creu, pronto, está justificado. Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Por que tanto mais excelente? Moisés, lei, teve a sua glória. Mas aí, o ministério de Jesus é tanto mais excelente. Quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Está escrito, eu creio. Então, quando os mistérios nos são revelados, igreja, nós passamos a viver de outra forma. Nós passamos a viver de fato como cabeça nesta terra. E quando o Espírito diz que nós somos cabeça e não mais cauda, nós sabemos que é pelo conhecimento que há em nós. Amém? Aquilo que nos tem sido nos dado é muito superior, é muito além. Então nós sabemos hoje quem somos em Cristo e nós assumimos esta posição. Amém? Nós assumimos esta posição e não porque somos melhores do que os outros, não. Foi o Senhor quem determinou isso. Amém? Colossenses 1:26 e 27 diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Agora chegou para a tua vida. Agora você tem ouvido, você tem entendido, você tem compreendido. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, mediante a tais fatos, a isso que nos é revelado, eu tenho uma pergunta para você. Temos uma responsabilidade com tudo isso? Por que os teus olhos foram iluminados? E como eu já disse, outras pessoas tão próximas de você, não. Porque você veio para a graça e outros ficaram na lei. Por quê? Porque eu tive os olhos iluminados para pregar isso que nós vivemos hoje. Para quê? Simplesmente para ser uma igreja diferente das outras? Simplesmente para ser a oposição? Porque é assim que nós somos tidos, oposição. Porque nós pregamos contra a igreja de Cristo nessa terra. Não, nós somos a igreja de Cristo nessa terra porque pregamos a verdade da Bíblia. Então, o propósito de Deus com a nossa vida, amados, ouça, é que eu e você dê testemunho do modo digno do Evangelho de Cristo nessa terra. Todos que estão à nossa volta têm que ver que eu e você vivem de modo digno. E não de modo indigno. Em 2 Coríntios 3:5 diz: não que por nós mesmos, então ouça, eu e você nada temos, nada somos, nada podemos. Então o apóstolo Paulo diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Então, amados, alguma coisa que nós fazemos, ou que nós realizamos, ou que nós, enfim, não parte de nós. Não parte, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então as pessoas na lei
você sabe muito bem disso, elas têm uma falsa humildade. Tem ou não tem? O que é a falsa humildade, pastor? Elas se julgam humildes, mas se julgam melhores que as outras. Existem dentro da lei as mais santas que as outras. Tem ou não tem? Isso é uma falsa humildade. Então nós sabemos que tudo em nós vem de Deus. Tudo em nós vem de Deus. 2 Coríntios 3,6 está escrito: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. O que é a letra, irmão? É a lei. A lei é a letra. A graça é o Espírito. Mas o Espírito vivifica. Então a graça, o segundo benefício, a graça sobre graça, vivifica. Amém? Aqui nós vivemos o primeiro e o segundo benefício de Jesus. E todo aquele que vive o modo digno, irmão, do Evangelho de Cristo, cresce na graça e no conhecimento. Pode reparar. Pode reparar. Começa a observar que aquele que vive o modo digno do Evangelho, ele cresce na graça e no conhecimento. Ele desfruta deste segundo benefício, ele desfruta das promessas, ele desfruta das bênçãos, ele tem uma vida, sabe, em abundância, ele reina em vida com Cristo. Porque é assim. É assim que funciona. Então hoje você tem um conhecimento. E você precisa saber disso. Que muitas pessoas que estão, olha, há anos com Bíblia nas mãos, não tem. Você aqui, com 4 anos, com 3 anos, com 2 anos, com 1 ano, não sei, alguns meses. Aquilo que você já tem recebido, pessoas que estão aí, ó, pessoas até famosas, que pregam a Bíblia, não tem o conhecimento que você tem. E por quê, pastor? Porque não depende de quem quer. Depende de usar Deus de misericórdia para chamar, para iluminar os olhos e dar a revelação. E eu louvo a Deus que aqui nós estamos assim, aprendendo o modo digno do Evangelho de Cristo e praticando este modo digno do Evangelho de Cristo. Com integridade, com honestidade, com transparência, com sinceridade, vivendo o sim, sim e o não, não, porque o que passa disso é do maligno e nós não temos parte com o maligno. Nós estamos aqui nas sãs palavras da graça de Deus, para dar frutos para Deus, para mostrar ao mundo o nosso testemunho de santidade e de justiça. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.